Esta live vai trazer não só os benefícios da alimentação para o cérebro, mas também muita saúde, porque vamos ter aqui um experto em medicina ortomolecular, anti-envelhecimento e grandes segredos da saúde natural. Além de um bom amigo, um dos melhores profissionais que eu conheci até hoje. E entrar por esta música calma e poder-vos contar também um bocadinho, até que o nosso convidado entre. Há mais de 10 anos criei um programa que é o Sano por Energia. E é raro encontrar alguém que esteja tão alinhado com os meus valores de saúde, com os meus valores pessoais, de vitalidade, de energia, como o Rodrigo. O Rodrigo, vocês já vão ver, é expert, já vos vou contar a minha história. E esta live é obrigatória para todos aqueles que querem viver mais e melhor. Portanto, o nosso convidado, ele entretanto também já entrou. Eu vou dizer a todos vocês, antes de o convidar, para vocês colocarem já aqui o dedo no aviãozinho e convidarem alguém. Convidem alguém que precisa de mais energia. Alguém que esteja... E quando o Rodrigo entrar, nós vamos celebrar. Eu vou apresentá-lo e vocês vão ver que esta é das lives mais ricas que nós vamos ter aqui. Meu querido Olá, Rodrigo! Ricardo. Boa noite. Um pouquinho para cima. Eu também. Bom, Sério. ajeitar isso. Tu e eu estamos Tá tudo bem, cara? 90, então corre. Os dois baixamos o telefone. Olha, muito obrigado por ter estado disponível e eu sei que tu tens a agenda super cheia, super ocupado. Termos o privilégio de ter aqui é uma honra, mas mais que tudo vamos honrar aqueles que nos vão estar a ouvir. E para isso nada como eu, pelo menos, apresentar um bocadinho da magia que tu trouxeste aqui ao mundo e continuas a trazer. Prazer é todo meu, Ricardo. Obrigadão pelo convite, cara. Então, enquanto eu não apresento o Rodrigo, o que eu vos vou desafiar é: o Rodrigo é uma sumidade na medicina, no trabalho anti-envelhecimento, no estudo ortomolecular, a medicina estética. O homem sabe tudo. Vocês já vão ver que ele sabe tudo. Tudo. É uma sumidade. Tudo não, mas quase tudo, cara. Oh, meu Deus do céu. Então, para isso, Que exagero. vai aqui, esqueça a humildade dele, convida pelo menos 10 pessoas para ouvir o que o Rodrigo tem para vos dizer, ok? Eu próprio já fiz consultas com o Rodrigo e saio lá sempre mais iluminado, mais reforçado no caminho da saúde. E vejam, os dois estamos perto da mesma casa de idade e parece que temos 20 anos. Já somos a geração 70, parece que temos 20. Eu tenho 20. É porque se enganaram no meu meio. Então, como é que eu conheci o Rodrigo? Vocês, todos nós temos o privilégio... Minha mãe. Foi? Diz isso? Minha mãe entrou. Maminha. Beijinho, mãe. Olá, pergunta para ela. Eu tenho 20 anos, não tenho, mãe? É um privilégio conhecer a mãe do Rodrigo, ok? Beijinho, mãe. Tanta gente ajuda. Então vamos lá. Em 2008, puseram-me um desafio em cima da mesa, que foi gerir o clube do Homes Place de Aveiro. Eu estava em Coimbra com muito sucesso, o clube tinha arrancado um mês, as coisas estavam muito tremidas, a antiga gestão não tinha colocado aquilo no verdadeiro sítio, havia muitos conflitos, então chamaram o tipo da comunicação. E os meus momentos mais felizes nos primeiros meses foi a conhecer os alunos, porque a equipa não foi selecionada por mim, tinha muitos desafios, mas quando eu podia ter um bocadinho para treinar com os alunos, para ir ouvir os comentários deles, foi espetacular. E foi numa altura muito controversa, foi quando cortaram o IVA nos clubes, não disseram nada aos alunos, e o Rodrigo foi das poucas pessoas do Clube de Aveiro que nunca me chateou a cabeça com isso. Ia sempre com um sorriso, sempre disponível a ajudar. Os personal trainers adoravam a presença dele. O tipo é barra na medicina, o doutor Rodrigo. E eu, como já era apaixonado por medicina, por nutrição, quando tirei o curso de nutrição, então sempre podia ouvir um bocadinho os ensinamentos do Rodrigo. Mas isto foi há 12 anos atrás. Nestes 12 anos nós perdemos contacto. E o que é certo é que o Rodrigo continuou exatamente na mesma escala que eu. Papar cursos, papar conhecimentos, papar livros, crescer. E agora, por coincidência do destino, no outro dia conversava com a Teresa a dizer: anda aqui há não sei quanto tempo, quero fazer uns exames, quero antecipar, saber se realmente está tudo bem, porque nós devemos ir ao médico antes de estar doente, não é quando se está doente, é antes, prevenção. E a Teresa Guilherme disse-me assim: Ricardo, temos um amigo em comum que ele dá consultas à beira da tua casa em Matosinhos. Ele dá em Aveiro, dá em Lisboa, estou promovendo os 3 sítios onde tu trabalhas. E em Matosinhos, ao lado da tua casa, tu não tens desculpa. Vou marcar uma consulta para ti. Pronto, e o Rodrigo Ayub, o nome
12 anos, já não masturbavam Rodrigo. Quando vejo a foto, eu, Rodrigo do Home Space, está bem. E lá fui à consulta. E quando fui à consulta, coincidência, e isto é 100% verdade, a minha diretora de lives, a diretora executiva das lives, a Susana, beijinho Susana por nos colocar tanta gente poderosa em conjunto, tinha convidado o Rodrigo, sem saber nada disto, para fazer uma live connosco, para falar um pouco da medicina e o cérebro, da alimentação e o cérebro. E, ordem das coincidências, hoje temos aqui uma das pessoas que é um dos melhores médicos na área, Incrível. altamente comprometido com o bem-estar das pessoas, e vejam isto, o personal trainer e especialista em medicina do Anthony Robbins recomendou-me há uns meses atrás, Ricardo, isto é o que tu tens de fazer, este e este exame. E eu fui à primeira consulta com o Rodrigo, e quando saí da consulta, vocês sabem sem eu dizer nada o que é que o Rodrigo me aconselhou, e este exame, igualzinho ao do personal trainer do Tony Robbins, aquele senhor gigante que influenciou o mundo, que faturou 7 bilhões e que trabalha com os melhores dos melhores. Os melhores também estão aqui em Portugal. Rodrigo, Obrigado. conta aí um pouquinho a história desse lado para a malta saber como é que tu veio aqui parar. Obrigado pela introdução, pelo exagero da introdução, mas realmente foi uma coincidência incrível mesmo. Eu até achei que tivesse uma coisa encadeada com a outra, quando me fizeram o convite para participar da live, você tinha feito a marcação da consulta, mas eu acho que aí é o mundo que conspira, né? E essas coisas eu acredito mesmo que existe uma troca de sintonias, de energias, e foi realmente o que aconteceu. Fico feliz, né? Nosso encontro inicial foi num ginásio, né? Fazendo atividade física, então acaba que é um dos pilares que eu vivo falando para as pessoas, e eu acho que nada melhor do que a gente falar, a gente fazer um exemplo, né? Então eu faço atividade física regular, eu acho que é fundamental para a nossa saúde, para o nosso cérebro, como a gente vai falar um pouco hoje na live, né? Falar um pouquinho sobre como a gente consegue potencializar nossa capacidade cerebral com a alimentação, mas lembrar que são vários pilares, né? Eu costumo falar muito, a gente é o que a gente come, mas eu até falo um pouquinho que a gente é também o que a gente não come, porque eu falo muito sobre jejum e hoje a gente sabe que os intervalos de alimentação, eles são fundamentais como uma prática, né, de hormese, que é uma prática de autocontrole do nosso corpo, porque eu acho que a gente precisa muito disso, né, Ricardo? Você é um guru dessa coisa do autoconhecimento e autocontrole, e eu acho que uma das formas mais simples que a gente tem de exercitar o autocontrole na nossa vida é a partir da alimentação. Tanto em não fazer alimentação durante alguns períodos, o jejum faz isso, por isso que o jejum é inclusive utilizado por muitas religiões, né, como uma prática de purificação e autoconhecimento, como também na alimentação, porque a gente tem que selecionar os alimentos que nos fazem bem. Ricardo, isso está mais do que provado hoje. A ciência, depois, principalmente numa coisa chamada epigenética, né? A nutrigenômica, que é a capacidade que o alimento tem de mandar nos nossos genes. A gente tem que esquecer essa coisa de que alimento é só combustível. Alimento é um sinalizador para os nossos genes. É a língua que fala com os nossos genes. Existe um médico americano chamado Jeff Brand, que ele tem um livro fantástico, que ele usa essa frase, que eu adoro essa frase. A alimentação é a língua que fala com os nossos genes. É o sinalizador de como o nosso corpo vai funcionar. Não é só combustível, né? E hoje as pessoas colocam no corpo apenas calorias vazias, né? Alimentos que não têm nenhum nutriente, que é o que faz o nosso corpo funcionar como naquela máquina complexa que é o ser humano, funcionar na plenitude. As pessoas só colocam calorias vazias que inflamam o corpo, que alteram o corpo. Então, é uma frase, né, que o Buda fala, né? Nós somos consequência do que pensamos, é uma frase de Buda, estou parafraseando ele, vou completar a frase dele. E nós pensamos o que a gente come. O nosso pensamento é consequência do que a gente come. Então, a alimentação é fundamental para a nossa saúde, mas eu estava falando do pilar da atividade física, e aí eu emendei todo, e, Ricardo, eu sou assim, eu falo muita coisa, vou falando. Apanhar aqui um bocadinho. Para quem ainda não conhece o Rodrigo é um apaixonado. Então a vontade dele de ajudar e de servir é tanta. E o conhecimento ainda é maior. Portanto, ele põe tudo aqui na corrida. Mas eu vou fazendo aqui alguns resumos para você poder também beber um bocadinho de água e nós estarmos aqui em grande interação. É chá. É chá? É chá. Chá é um excelente hábito de saúde. As pessoas têm que entender isso. Chá, você hidrata seu corpo e coloca um monte de fitoquímicos sem calorias, excelente para a nossa alimentação, excelente para você manter o jejum. Eu tenho esse hábito regular, estou sempre tomando chá, as pessoas veem isso, e eu vou sempre variando com chás que me são benéficos. Mas depois eu falo sobre chá também, mas é chá. Vamos ao chá. Esse é chá de laranja amarga. Cara. Desde que estive no Japão, eu chá 4, 5 vezes por dia. Mas vamos então. O Rodrigo já deixou aqui uma série de temas
não só na parte da nutrição e o cérebro, o que comer e o que não comer, mas também trouxe aqui uma das coisas que gerou muita controvérsia durante uns anos e que eu já faço há mais de uma década, que é o jejum, e trouxe aqui também uma série de temas que é como é que a mente pode ajudar o corpo, junto com a alimentação, uma trilogia que pode mudar a vida de toda a gente. Então, antes de começarmos na parte técnica, eu gostava de saber um bocadinho, porque estas são as coisas que às vezes passam um pouco despercebido, que é como é que o Rodrigo ganhou esta paixão para ter tanto conhecimento na parte da saúde natural? Quais foram os teus grandes influenciadores? Como é que tu chegaste até aqui? Porque isso é importante também para algumas pessoas perceberem. Então, Ricardo, eu sou um afortunado porque eu nasci e na minha casa tinha uma pessoa para mim que é uma iluminada, foi a paixão da minha vida, né? Infelizmente faleceu esse ano, eu nem posso falar muito, senão vou me emocionar, mas eu tive a influência desde o berço, que foi meu pai, né? Então eu tive essa influência ambiental de ver meu pai, um médico fora da caixa, completamente diferente do que eu via, né, das outras pessoas, porque eu utilizava muito, aliás, minha família inteira, né? Eu tenho uma prima que é exatamente igual a mim, ortomolecular, meu tio já escreveu um livro sobre o poder do alimento, eu tenho um tio que é médico também, que já faleceu, e ele escreveu um livro sobre o poder dos alimentos, isso há 30 anos atrás, então eu tenho uma família assim meio iluminada nessa área, e meu pai é um dos fundadores dessa medicina que eu me intitulo, que chama-se medicina ortomolecular, que é uma medicina que a gente visualiza a molécula, né? A gente tenta melhorar o corpo a partir da fisiologia básica do ser humano, o nosso metabolismo, a nossa fisiologia hormonal, etc. E eu tive essa influência em casa. Então, quando eu pensei em fazer medicina, eu já comecei a acompanhar meu pai em muitos encontros de colegas que ele fazia no início, Ricardo. É até engraçado isso. O meu pai ia se encontrar com uma meia dúzia de médicos, que hoje são os médicos mais renomados, inclusive no Brasil, nessa área, e eles iam se encontrar na casa dos médicos, porque parecia até uma sociedade secreta, clandestina, porque falava de coisas que a medicina convencional até era contra, né? Essa coisa de falar de antioxidantes, tratamento com vitamina C. Você imagina isso há 40 anos atrás. Hoje já é polêmico. Você imagina isso há 40 anos atrás. Era muito polêmico, só que muitas dessas ideias foram hoje introduzidas na sociedade e na ciência, né? Na medicina científica mesmo, e hoje já é uma verdade absoluta. Então, na verdade, essas pessoas eram visionárias, né? Eram pessoas que tinham uma visão fora da caixa, uma visão acima, né, da média, e graças a Deus o meu pai era assim. Então, eu tive muita influência dele. Eu comecei a estudar ortomolecular antes de entrar para a faculdade de medicina, pra você ter uma noção. O meu primeiro curso de ortomolecular, que durou 4 anos, eu terminei em 94, esse curso. Eu tenho esse diploma, o diploma que eu mais me orgulho de ter, e eu não era médico, mas eu só fiz porque eu ia com meu pai. E depois eu me formei em 97. Então, você vê, né? Eu me formei em ortomolecular antes de ser médico, então isso abriu minha cabeça e eu vejo hoje a medicina de uma forma holística. Eu não vejo a medicina só como uma medicina convencional, né, de tratar com remédios, e na maioria das vezes é isso, né? Existe uma forte influência da indústria farmacêutica. Eu vejo a medicina como uma coisa holística. A gente pode melhorar a nossa saúde com várias técnicas, com a alimentação, com a capacidade da mente, né, com os hábitos de vida, e quando precisar usar remédios. Realmente a medicina alopática, né, o uso de drogas, remédios, ela tem o seu papel, mas na grande maioria das vezes o ser humano não precisa disso. Isso é um pensamento hipocrático. Hipócrates, que é o pai da medicina, todo médico faz o juramento de Hipócrates, e ele, 400 anos antes de Cristo, ele falava isso. O nosso corpo é uma máquina de autocura. E vamos deixar que a comida seja o nosso remédio. Então, pensamento hipocrático para a saúde, para a medicina. O nosso corpo consegue se curar, a gente só tem que dar as condições certas para ele, entendeu? Então, eu penso assim, fiz o juramento de Hipócrates e eu cumpro à risca essa regra. Que lindo ouvir isso, porque eu sou apaixonado pelo Hipócrates. O Hipócrates, desde que o seu alimento seja a sua saúde, a sua medicina, e a sua medicina o seu alimento. Então, super verdade aqui. E vejam, toda a história faz um resultado. E o resultado do Rodrigo é que este estudo, esta paixão, veio por influência da sua família, portanto hereditária, mas também pelas experiências que ele teve aqui. Daquilo que tu vês, Rodrigo, nós vamos falar aqui de muitas coisas. Vamos deixar os alimentos e o cérebro para o final, que é para quem veio só por causa disto, tem que ficar até ao final. E daqui até lá vou começar a desafiar todos os participantes a dizerem olá e colocarem aqui a cidade onde estão também, mas também se virem que há alguma dúvida, alguma doença, alguma limitação, coloquem aqui o que é que mais vos preocupa, porque esta live é para vocês. Eu e o Rodrigo estamos super alinhados e eu espero aprender muito mais com ele hoje e todas as vezes que nos cruzarmos, mas tu, que tens uma dúvida, coloca aqui. Rodrigo, qual é que tu achas que é
o maior problema a nível alimentar da nossa sociedade? Porque existem as duas principais causas de morte, é cancro e doenças cardiovasculares. Que correlação tu vês e o que é que tu podias falar um pouquinho sobre isso com a tua mentalidade super positiva no assunto? Ricardo, é assim, na verdade, o maior problema é o ambiente, né? A gente vive num mundo cercado de calorias para todos os lados e foi isto que condicionou o início de várias doenças que hoje são as doenças mais prevalentes e as maiores causas de morte, né? Você vê que há poucos anos atrás não existiam máquinas de snack que faz você comer o tempo todo e principalmente comida ruim, né? Aquelas comidas processadas que estão na maquininha de snack. Então eu coloco isso até como um símbolo do que pior pode ser para a nossa saúde, máquina de snack. Faz você comer o tempo todo e faz você comer o tempo todo coisa errada. Dois erros num só, né? Você tem que comer poucas vezes, e você tem que comer coisa certa. E a máquina de snack faz exatamente o contrário. Então, na verdade, o que é? O ser humano ele se adaptou durante milhões de anos ao mundo de escassez. A gente não tinha alimento, a gente tinha que se virar. E quando achava uma comida, a gente comia e depois ficava mais sem comer. Então a gente se adaptou. E quem sobreviveu, né, a esse mundo de escassez, os nossos antepassados, foram os que criaram a gente. Então a gente tem essa genética de conseguir viver no mundo de escassez. A gente não tem a genética de conviver no mundo com abundância. Então hoje você tem comida para todos os lados e aí você fica nessa tentação. A comida dá prazer, né? A comida e o sexo são formas que a natureza fez para a gente ter prazer, para a gente perpetuar a espécie, né? Então a gente tem que ter prazer na comida e no sexo. Só que hoje, essa liberação de dopamina que acontece principalmente com os alimentos vazios, né? A gente fala muito sobre o pó branco, que vicia, faz mal, né? Que não é a cocaína, é o açúcar. O açúcar é um pó branco que faz mal, vicia exatamente igual a qualquer outro pó branco. E a indústria sabe disso, carrega os alimentos processados com esse tipo de alimento, não só o açúcar, mas também o sal e os óleos vegetais, aquela tríade, né, que tem num donut da vida e que faz a pessoa comer, ter um prazer incrível e querer mais. E aí está querendo cada vez mais. Ela coloca o corpo dela num ciclo de adição e liberação de dopamina, que é um ciclo vicioso e que leva a outros vícios, que aí leva para o café, leva para o álcool, leva para compra, leva para ansiedade, etc. E aí ela não consegue sair daquele ciclo, porque ela entrou, né, no processo da alimentação ruim. E aí o que acontece? Na verdade, tendo 2/3 da população americana obesa, você começa a pensar o seguinte: a culpa não é da pessoa, né? Porque se tem uma sala de aula com 50 alunos e 45 se reprovam, cuidado com a garrafa de plástico, hein, Ricardo? Vamos tomar água de garrafa de vidro. O plástico da série, não dá para falar sobre plástico aqui, mas era o assunto. Quando você tem uma turma, 45 alunos se reprovam, né? Ou seja, a grande parte da turma reprovou, você começa a pensar, bom, se calhar a culpa não são dos alunos, né? A culpa é do professor. No ambiente de hoje também a gente vê que a culpa não é das pessoas, né? Elas têm um corpo que sobreviveu à escassez e agora no mundo de abundância ela fica doente. Então a gente só tem que ter uma força de vontade muito grande para se adaptar a esse mundo que a gente tem. Muitos é por desconhecimento. Então acho que o meu papel, uma das minhas missões de vida é informar para as pessoas o que elas têm que fazer para ter saúde. Mas isso hoje, infelizmente, é difícil você fazer uma população geral. Por quê? É uma luta injusta, porque a indústria alimentícia ela tem um poder incrível, né? Então ela fica o tempo todo falando que você tem que comer o tempo todo. É comer de 3 horas, você tem que comer isso, pequeno almoço é a melhor refeição do dia, e você, se não comer muita proteína, você vai morrer de inanição, etc, etc. Então você fica com essa sobrecarga de informação e você fica perdido e acha que quanto mais você come, melhor para a sua saúde. Então eu acho que hoje o maior mal que existe na alimentação é o excesso de informação errada. Os mitos da alimentação. Você queria que eu falasse um alimento específico, né? Tocaste aqui num tema muito engraçado, que é a pior alimentação é informação. Informação errada. E isto é muito forte. Até porque toca nos valores e nas crenças e convicções de muita gente. Eu vou-te contar aqui 2 histórias assim muito rápidas. Uma delas foi, há 15 anos atrás, fiz um curso em que eles diziam que nós não devíamos comer carne. E eu, carne na altura, eu com 105 kg, 1,90 m, na altura 9% de massa gorda, era a fonte da proteína. E isto não me caiu muito bem. Mas abriu-me as portas para eu estudar um pouquinho. E de facto, aquilo que me mexeu foi uma frase muito simples do orador, que ele disse assim: o gorila é um dos animais mais fortes do mundo e ele não ingere proteína. Qual é o alimento mais forte do mundo? Leite materno. E quase não tem proteína.
E eu duvidei, e eu contestei, disse, este gajo é um aldrabão. Então fui pesquisar e foi assim que começou o meu vegetariano. Na altura eu fui vegetariano 12 anos. Foi com uma frase que foi: o gorila não consome proteína e tem aqueles músculos todos. E às Não vezes. só o gorila. Diz isso? Todos os herbívoros, não é o gorila, a girafa, o elefante, o rinoceronte, qualquer animal herbívoro na natureza, você vê que é um gigante de músculo, né? Chega a ser, essa afirmação chega a ser ridícula, mas continua, desculpa. Tranquilo, vai sempre acrescentando que as tuas dicas são super. Tá. Portanto, temos aqui gente para tu saberes. Eu fui tirando notas de Bragança, Esposende, Leiria, Que legal. Coimbra, Adoro Bragança. Espero bem que esteja aqui a minha mãe também, que eu convidei, a Dona Maria da Glória. Este é o doutor que eu te falei, que vou-te levar uma consulta de em breve lá, ok? A minha mãe adora isto. E então, de tudo aquilo que tu disseste, aquelas duas chaves que eu apanhei aqui, que são realmente os verdadeiros assassinos específicos, foi o pó branco chamado açúcar, ok? Açúcares refinados mata, o vício que cria mata ainda mais, e os óleos vegetais, porque depois todos os outros vão derivando aqui um pouquinho. Tu concorda com isso? Concordo. E ainda acrescento o sal. O outro pó branco, o sal refinado, porque o sal integral ele é um nutriente excelente para a saúde, né? O sal rosa do Himalaia, né? O sal marinho, a flor de sal, o sal azul da Pérsia, o sal vermelho do Havaí, fonte de ferro, etc. Agora, o sal refinado entra como esse ingrediente que também vicia e faz muito mal. Tanto que a gente usa, né? O SOS, né? Do pedido de socorro internacional, vem de salt, oil and sugar. Açúcar, óleo e sal. São os 3 venenos que a gente tem que evitar a todo custo. Isso que você falou da carne, Ricardo, é uma verdade também que é muito simples a gente perceber, né? Porque se proteína, o excesso de proteína animal fosse importante para a nossa saúde, os americanos eram todos fisiculturistas cheios de saúde. E não é. É a população obesa e mais doente do mundo. Porque eles comem muito excesso de carne animal, né? Aqueles burgers, né? Aqueles mega hiper burgers que não sei das quantas e carne o tempo todo. E isso faz muito mal. Exatamente. Não é o excesso de proteína, principalmente num adulto, que ele não tem que mais crescer, né? Você prolifera demais o seu corpo, você ativa vias de proliferação que fazem o seu corpo crescer, aí você começa a ter quistos, cancros, gordura, né? O excesso de proliferação do seu corpo não é benéfico para o ser humano adulto, principalmente. A gente tem que ter um excesso de reparação. E o excesso de proteína, né? O estímulo proteico constante faz com que você possa ter um excesso. Então, por isso que eu digo, a proteína vegetal, nesse caso, ela é muito mais fácil de você conseguir não ter excessos. Você come, por exemplo, um alimento que eu acho que as pessoas deviam comer todos os dias, faz parte da minha listinha de todos os dias as pessoas deviam comer, é feijão. Ou uma leguminosa, mas principalmente o feijão. Porque eu podia fazer uma live aqui falando bem dos alimentos em relação às leguminosas, a capacidade que ela tem de fornecer para o nosso corpo fitoquímicos e macronutrientes numa proporção adequada, tá? E as carnes não. As carnes, a gente sabe, além do animal estar doente, né, as carnes elas são altamente inflamatórias para o nosso corpo. As nossas bactérias, enquanto elas amam o feijão, né, foi uma das coisas que tratou meu intestino. Quando eu comecei a perceber isso da alimentação, a alimentação plant-based, né, rica em fibras, quando eu comecei a perceber isso, comecei a alimentar eu, que sempre tive problema de intestino, e, cara, minha vida mudou. Eu sou outra pessoa, por isso que eu sou grato e passo isso para todas as pessoas. Vocês parem de comer tanta carne. Você não precisa ser vegetariano, como o Ricardo falou. Você come carne esporadicamente, mas você tira a sua proteína das fontes vegetais, que você vai ser infinitamente mais saudável. Lembra do macaco, mas não só. Porque quando você come, por exemplo, os verdes, né, como você falou, né, os leafy greens, as folhas verdes, você ali está comendo uma boa fonte de proteína, né, por isso que o gorila é imenso, mas você também está comendo uma série de fitoquímicos. As pessoas terem ideia, os verdes, eles são verdes porque a maior concentração de fitoquímicos vem da clorofila, que, aliás, é uma fonte maravilhosa de magnésio. Mas se você tirasse a clorofila, você veria as outras cores, porque as folhas verdes têm licopeno, que é vermelho, tem a luteína, que é amarela, tem os carotenoides, que são laranjas, tem as antocianinas, que são roxas, tem as cores todas da natureza, e os verdes, para mim, são outro alimento que você tem que comer todos os dias. Então aí eu já vou falando de alimentos que a gente tem que comer diário. Além das leguminosas, os verdes, porque você precisa desses nutrientes diariamente, porque o seu corpo está sempre num processo de reparação e destruição, e você tem que colocar isso para o seu corpo ficar bem. E aí a gente nem está falando do cérebro, né? Mas é para o corpo em geral, e principalmente o cérebro. Eles estão conectados, não é? Entretanto, olha aqui, está a Malta de Matosinhos, a Amado Matosinhos, a Rossana de Aveiro, e a Val faz aqui uma pergunta, a Val do Brasil,
Diz assim, então em relação ao frango e ao peixe, estão cheios de hormônios? Não, assim, existe uma polêmica muito grande em relação aos outros tipos de carnes, né? Assim, o frango, poultry, né, é um dos alimentos com maior quantidade de químicos maléficos para o nosso corpo. Eu acho que se fosse ranquear as carnes em relação a malefícios para o nosso corpo, eu coloco o frango de aviário, né, esses frangos que são feitos industrializados, né, porque para mim é um processado, um animal que está fechado dentro de uma jaula, não recebe sol, está estressado, come ração ômega 6, ou seja, a carne daquele bicho vai estar inflamada, né, com excesso de uma ração que é inflamatória para o nosso corpo, que as pessoas têm que entender, né? O nosso cérebro, vamos falar de cérebro agora um pouco, o nosso cérebro, ele precisa muito de duas gorduras que são chamados ácidos graxos poliinsaturados essenciais, ou seja, o nosso corpo não produz e a gente precisa, que é o ômega 3 e o ômega 6. Só que hoje a gente come muitos alimentos que têm excesso de ômega 6. Então, na verdade, a gente tem que olhar sempre o ômega 3 como uma fonte de alimentação. E por isso que o peixe é um alimento que a gente deve consumir com alguma regularidade. Não com excesso e com regularidade. Em relação a peixe, a gente tem que ter cuidado, principalmente com os peixes muito grandes. Porque o peixe, ele vai um comendo o outro. E quando você tem um peixe muito grande, ele comeu outros peixes. Ou seja, ele está com muita concentração de alguns metais pesados ou algumas substâncias. Hoje, por exemplo, o peixe do mar tem uma coisa chamada microplástico. Porque, infelizmente, o nosso mundo está contaminado com plástico, como essa garrafinha aí que você está tomando água, e vai muito para os mares e os peixes. Por isso, a dica para você comer peixe, principalmente aqui em Portugal, coma peixe gordo pequeno. Né? A sardinha é um dos maiores exemplos de peixe que você deve comer. Porque é um peixe pequeno, ela não tem tempo de se contaminar muito, altamente nutritivo, apenas pessoas que não conseguem comer. Mas é excelente para a saúde porque é uma fonte maravilhosa de ômega 3. Agora, o frango, é o que eu falei, se você tem um frango caseiro e você come regularmente, você sabe que aquele frango ele pega sol, ele está ciscando, está comendo o resto de comida, é menos mal. O frango processado, né, aquele alimento industrializado que eu chamo, é um bichinho que ali está na natureza, coitado, né? Sem falar do sofrimento animal, que é um fator para mim importante. Né? Aquele frango vem com uma energia ruim, né? Porque ele sofreu, ele foi abatido, etc. Mas falando do ponto de vista nutricional, o animal recebeu hormônios, recebeu ração ômega 6, recebeu antibióticos, porque aqueles frangos todos enclausurados, eles precisam de antibiótico para crescer. Alguns recebem até, já tem estudos mostrando, vocês podem ler na internet, recebem cafeína para colocar mais ovos e para crescer mais rápido, recebem fluoxetina, eles recebem um antidepressivo para conseguir crescer melhor. Então você imagina, aí você vai comer a carne desse bicho que está doente. É péssimo para a saúde. Frango, eu acho que as pessoas deviam abolir. Não faz falta nenhuma na nossa alimentação, a menos que você tenha um frango caseiro. O peixe, você tem que ter cuidado com os peixes de pequeno porte. Entendeu? Para consumir mais os de grande porte, você tem que ter cuidado. O salmão, por exemplo, hoje é um bicho cativeiro, que come ração até com cor. Aquele pigmento do salmão chamado astaxantina, que é um pigmento rosa, que é excelente para a saúde, é um carotenoide que é fundamental para a nossa saúde, é maravilhoso, só que infelizmente hoje o salmão é colorido. O selvagem, nem o urso polar consegue comer mais, porque hoje ele está em extinção, porque todo mundo quer comer salmão e o mundo não dá conta do salmão selvagem. Então o salmão é de cativeiro. Então esse salmão não é um alimento saudável. Então eu prefiro que você faça as fontes de ômega 3 de peixes pequenos ou então algas. A alga é uma fonte riquíssima de ômega 3. Você come alga regularmente, que a alga é um alimento vegetal com a clorofila que eu falei, né? São os verdes do mar. A alga é maravilhoso. E ainda, aquele alimento... Ricardo, qual é o alimento da natureza que tem o formato de um cérebro? Você sabe? É um quiz agora. As nozes, cara. As nozes é uma dádiva da natureza que a natureza colocou com o formato de um cérebro para falar assim, coma isso que é bom para mim. E as pessoas não comem, né, cara? Todo mundo devia comer nozes todos os dias, mas não come. Mas pronto, já respondi? Deixa eu fazer aqui agora um resumo, porque está entrando muita gente. Continua a convidar pessoas. O homem fala e faz aquilo que diz, ok? E isto aqui é... Faço tudo. Toda a gente vai ter que ouvir esta live, ok? Partilha isto com o mundo. Então, acabamos aqui nas nozes. Vou compartilhar como é que é o meu pequeno almoço. Quando eu como um pouquinho de pão sem glúten, então ponho um pouquinho de azeite, ou azeite virgem, baixa acidez, barro com abacate por cima e espeto nozes. É a minha delícia da manhã. Fica aqui uma dica. Pronto. Olha, não vou falar muito sobre esse pão, porque pronto, aí ia ter um estresse sobre isso, mas deixa eu falar.
As nozes foram perfeitas, tá bem? O azeite também é uma gordura boa, daquelas gorduras que a gente recomenda por causa de nutrientes bons do azeite. Você poderia acrescentar aí os berries, cara. Berry é um alimento que são os mirtilos, né? A framboesa, porque isso daí é outro alimento. Hã? É o que eu faço com batida, os berryzinhos, uma águazinha com chia lá para dentro, gengibre, pumba! Se as pessoas soubessem os benefícios que as berries, que as antocianinas das berries, né? O blueberry foi considerado, já teve um ranking de alimentos, ele foi considerado o alimento mais saudável da natureza, pelas capacidades que... Uma das coisas que... Lembras-te que tu perguntaste como é que estava a visão e eu disse que melhorei da visão com o método, não foi só o método. O blueberry, que são os mirtilos, foi o que eu mais comi diariamente durante essa altura. Porquê? Eu descobri um estudo que se fez na Segunda Guerra Mundial. Os pilotos ingleses, eles comiam blueberries para poder ter uma melhor visão. Vejam a capacidade que os alimentos Nem sabia. têm. E tal como mais nem sabia. Parece um olhinho, não é? O blueberry, quando tu olhas, parece um olhinho. Exatamente. Esse é muito maneiro da alimentação e com certeza é fantástico. É fantástico para todos os órgãos elétricos, inclusive. Você falou do olho, que é um órgão elétrico. O cérebro é um órgão elétrico, o coração é um órgão elétrico. Esses alimentos eles são maravilhosos para os órgãos elétricos, assim como o ômega 3, né? Porque a gordura do ômega 3 é uma gordura que tem muito maior capacidade de transmissão do impulso elétrico. Lembra que nós somos corpos elétricos, então é importante que a gente tenha essa condutibilidade adequada. E a gordura ômega 3 ela é a gordura fluida, né? A gordura que faz essa condutibilidade perfeita. Você ia falar uma coisa agora. Você falou uma coisa. Deixa eu fazer agora aqui um resumo na meia hora, enquanto eles convidam mais 2 ou 3 pessoas, porque tu está a deixar... Deixa eu só falar uma coisa, Ricardo, que eu lembrei, só para cortar. Eu lembrei que eu ia falar. Eu costumo até comentar isso, né? As antocianinas que dão esse pigmento roxo da natureza, que a gente deve buscar colocar todos os dias esse pigmento roxo na natureza, são antioxidantes fitoquímicos maravilhosos. Você vê, né? O Japão, que é o país com a maior longevidade do mundo, né? Principalmente Okinawa. Eu falo muito isso até no MES, que é um método, um curso que eu tenho online, que agora a Maria João que ele colocou. Olha lá, galera do MES. Eu falo muito isso. As antocianinas estão em muitos dos alimentos que os japoneses comem. Um deles chama-se inhame roxo, que infelizmente não tem muito aqui no Ocidente, que é como se fosse uma mandioca da espécie dos inhames. Você conhece? Você come inhame, não? Sabe o que é inhame? Então, eles comem lá o inhame roxo, que é o nosso inhame com o antocianina, o pigmento roxo. E eles comem muito também lá cebola roxa. Então você vê, né? Eles são centenários, que até os 100 e tal anos estão com a capacidade cognitiva no máximo, e eles comem muito pigmento roxo. Como a gente aqui não tem inhame roxo, a gente passa a comer cebola roxa e berries. Todos os tipos de berries que você possa comer. Aquela corzinha roxa que fica na língua, quanto mais fica na língua essa cor, melhor é o berry. E isso também tem no açaí. O pessoal do Brasil que estiver vendo, coma açaí. Não é comer o açaí com xarope de guaraná cheio de açúcar, porque esse faz mal. Ou então, o pessoal de Portugal pode também comer uva, porque a uva também tem esse pigmento roxo. Não pode exagerar no álcool, porque aí é um outro problema. O álcool, lembrar, é um produto processado, um produto que leva a fermentação, leva açúcar, etc. Tem um excesso de etanol, que vai gerar um excesso de etanol, que no nosso corpo vai gerar metabólitos que não são muito saudáveis. Então, se você quiser tomar um copinho de vinho por dia, isso é o máximo que você pode tolerar. E não pode guardar os 7 copos da semana para tomar tudo no sábado, porque isso também vai fazer mal. Mas é uma dose assim, tem que ser uma dose homeopática. Mas lembra sempre, gente, do pigmento roxo da natureza para o nosso cérebro. Batata roxa é a mesma coisa. Sempre o roxo é maravilhoso. Desculpa, Ricardo, eu toda hora corto você. Vamos aí. Estás imparável. Veja só a energia deste ser iluminado. Eu sou assim. Minha mãe vai reclamar daqui a pouco. Minha mulher, que ela está aqui, a Ana Santos, é a minha esposa, ela perguntou da batata roxa e já gostou de ti. Respondeste beijinho. Aqui Tudo que é. Sempre. Mas as pessoas podem só sem perceber. Tem um pigmento com uma cor, aquela cor é um fitoquímico. Lembra disso, gente. Você pode comer vai comer 1 quilo de mirtilo. Não deve, porque é o excesso. Mas quando você vai lá fazer xixi, o xixi sai branco ou amarelo. O pigmento ficou em você. Esses pigmentos da natureza são insubstituíveis. E aí tem pessoas, Ricardo, que querem comprar um suplemento, né? Vou lá e vou tomar uma cápsulazinha de vitamina E, porque é isso que é bom para a minha saúde. Não é. A vitamina E existe na natureza numa coisa chamada complexo E, que são 8 isômeros, são 8 substâncias. Quando você compra vitamina E, para você colocar na indústria vitamina E,
Basta ter um desses 8, chama-se alfa-tocoferol normalmente, que é até o mais barato. Aí você toma alfa-tocoferol e acha que está tomando vitamina E, mas não está. Na natureza, a vitamina E está, por exemplo, nas notas que a gente falou, porque tem os 8. Alfa, beta, gama e delta tocoferol, alfa, beta, gama e delta tocotrienol. São 8 isômeros da vitamina E. E isso é que é saúde, não é ficar tomando cápsulazinha, tá bom? Desculpa, mas eu falei porque isso aí é outra coisa que me estressa. Olha, vou fazer só aqui 2 ou 3 notas. Uma delas perguntaram se a beterraba tinha antioxidantes. O Rodrigo já disse, tudo que deixa o vermelhinho, quando tu corta e fica com o vermelhinho, isso são os antioxidantes. Fiz hoje de manhã eu fiz batido de beterraba. Até publiquei no meu stories. Quem olhar no meu stories vai ver lá. Hoje de manhã eu fiz um batido de manhã com beterraba e mirtilo. Meu batido era um roxo, uma cor tão bonita. E eu falei, veio tudo para dentro. Esse cara é por isso que eu tô tão agitado agora. Estamos alinhados. Olha que eu fiz entre a live anterior que fiz com o meu amigo Eduardo e agora fui a casa, estou no escritório, estou aqui no estúdio, fui a casa e fiz, está aqui a Ana que pode dizer exatamente, fiz um batido de beterraba, maçã, aipo, gengibre e cenoura. Tumba! Tudo lá para dentro. Fantástico. É isso é que assim, olha, isso é que é saúde. Vou fazer aqui um resumo, porque senão quem entrou agora não consegue apanhar tudo e eu quero que eles depois vão ver a live desde o início. Então, já falámos muita coisa. Começámos com os 3 principais inimigos, que é o pó branco do açúcar, o pó branco do sal refinado e os óleos vegetais. Fica aqui uma dica para quem não, ainda está a duvidar do Rodrigo. Procura quantos minerais tem o sal dos Himalaias versus o sal refinado. São 82 versus 2, só para ficares com uma ideia. E então continuamos por aqui. Depois houve aqui uma boa pergunta, já falámos um bocadinho do plástico e do que é que pode prejudicar, sobretudo nos peixes, dos microplásticos que estão nos animais. Fomos aqui ao mito das proteínas, demos o exemplo do gorila. O Rodrigo descreveu aqui fontes de proteína super poderosas, como as algas, que podem trazer ali bastantes benefícios. O peixe, sobretudo se for do mar aberto, quanto mais pequeno melhor por causa dos minerais. O próprio Tony Robbins ficou com o mercúrio lá em cima porque só comia salmão de onde? Hotel. É a aquacultura. Depois o Rodrigo falou do poder do feijão e das leguminosas. Dava para fazer uma live. Come mais feijão e confia. Falámos também um bocadinho já da diferença entre os produtos refinados, diferenciados pela mão do homem, e o biológico e orgânico. Fizemos uma introdução. Depois continuamos aqui, mas há aqui uma série de perguntas poderosas que eu vou colocar aqui. Uma, os frutos vermelhos podem ser congelados. E até posso responder isto, que eu sei bem, que é alguns frutos vermelhos ainda ficam com mais micronutrientes e fitonutrientes quando congelados. Portanto, não há problema nenhum. Congela. 2, alimentos cozidos ou crus. Está muito na moda o crudívoro. Eu também tenho aqui a minha opinião. Posso deixá-lo e depois posso perguntar aqui ao Rodrigo para me contestar e deixar-me ficar aqui mal. Ou então reforçar, que é a maior parte dos alimentos crus tem mais vantagens do que cozinhados. Quanto mais cozinhado, mais fitonutrientes vamos perder. Se tiveres que cozinhar, cozinha a vapor, que é a maneira de perder menos os fitonutrientes. Contudo, há alguns alimentos, vou dar o exemplo, por exemplo, do tomate, quando cozinhado, enriquece em alguns dos seus componentes. Então, o que é que está certo e está errado? É muito difícil. Tinhas de ser um estudioso como o Rodrigo para saber o que é realmente certo. Tem que haver um equilíbrio. E só para acabar, para passar a batata a quem realmente sabe disto, Rodrigo, isto eu não te contei quando estivemos juntos. Eu fiz um estudo sobre as populações mais longíveras do mundo. E fui conhecê-las pessoalmente, para perceber o modelo comportamental deles, fisiológico também, e de rotinas do dia-a-dia. Campo de Miel em Itália, Azerbaiquistão, Orquinau no Japão. Então, é que eu cheguei à conclusão destas populações? Todas elas são muito positivas e consideram os velhinhos como anciões sábios, coisa que aqui na nossa geração está a acabar. Nós vemos os velhinhos como um traste. Portanto, eles veem isto. 2, são muito ativas, fisicamente muito ativas. 3, gostam do sol. 4, comem muito bem. E mais que comer muito bem coisas naturais, como está aqui a dizer o Rodrigo, e agora para quem não acredita no que o Rodrigo abriu, que foi um dos temas-chave que ele já começou aqui a abrir, e ele e eu somos apaixonados, que é o jejum, todas estas populações ingerem em média 1200 calorias dia. Ora bem, para quem não sabe o que é isto, é mais ou menos comer um Big Mac ou um McDonald's e ficar o dia todo só com isso. Já está. Okay? Exatamente. Rodrigo, eu vou agora ver um bocadinho mais das perguntas, mas vou-te lançar o tema do jejum, porque eu disse a ti que já faço jejum há mais de uma década, fui julgado por muitas pessoas, o que é certo é que hoje em dia está a começar a entrar aqui na moda. Eu, há 11 anos atrás, em 2009, quando lancei o meu primeiro curso, que é o Sano por Energia, foi a primeira edição, recomendei às pessoas o Sano,
e no último dia passei o dia a beber água com erva de tigre e clorela e limão. Nada mais. Para as pessoas acreditarem que a redução calórica iguala a longevidade. E já existem muitos estudos disso. Traz aqui um pouquinho da tua paixão sobre isto para dar aqui uma sacudida nesta malta. Doutor Ricardo, já não preciso falar mais nada. Concordo de início ao fim com o que você falou, porque é tudo que eu falo também. Você citou aí os alimentos crus e cozidos, que você, como tudo na vida, tem que saber, né, que não existe uma regra, dogmática. Alguns alimentos, se você introduzir na sua alimentação, alimentos crus sempre é muito favorável, porque os alimentos crus têm vida, né? Eles têm enzimas vivas, que às vezes com cozimento você destrói. Você aumenta muito a quantidade, a alimentação da sua flora intestinal, nossas bactérias, pela fibra estar ali intacta, né, compacta, você aumenta muito, elas adoram alimentos crus. Então você sempre tem que introduzir, para não perder algumas enzimas, alguns fitoquímicos, etc. Alguns alimentos, às vezes cozido, como você citou brilhantemente o tomate, né, a pasta de tomate, o licopeno, ele é muito melhor absorvido se ele for cozido. Existem alguns outros reinos de alimentos que são maravilhosos para a nossa saúde, as pessoas comem menos, infelizmente comem pouco, que são os cogumelos, por exemplo, mas existem alguns cogumelos, principalmente uma da família chamada Agaritus, que ele tem um pigmento chamado agaritina, e esse fitoquímico do cogumelo, se ele não for cozido, ele fica um pouquinho tóxico. Então basta você cozinhar o cogumelo, e aí você retira chama-se fucotoxina, uma toxina do fungo. E você cozinhar. Então, o cogumelo é um alimento que eu acho que você deve comer sempre que possível cozido. Mas alguns alimentos, como por exemplo o brócolis, você de vez em quando tem que comer cru, porque o brócolis tem uma enzima chamada mirosinase, que ela é destruída pelo calor. Então você não consegue converter para o fitoquímico mais eficaz do brócolis, que chama-se glicosinolatos. Mas enfim, não vamos falar sobre isso. Mas você citou isso perfeito, cozidos e crus, você tem que fazer as duas formas. Você falou sobre as Blue Zones, né? Eu não sabia que você tinha visitado. Invejo você, que eu tinha vontade muito de conhecer de perto, né, esses centenários, né, que você falou, e realmente é isso. Eles são pessoas muito ativas, fazem uma alimentação perfeita, estão integrados na sociedade, a sociabilidade é um dos pilares das Blue Zones. Eles não têm a sensação de inutilidade, por algum motivo eles são úteis para a sociedade, né, para a família, etc. Isso é muito importante. Hoje a gente coloca o idoso como inútil, né? Às vezes a pessoa com 70 anos já não pode mais trabalhar, já não pode fazer nada. Aí a pessoa, né, parece que está falando assim, é para você morrer, já não tem mais contributo nenhum nessa sociedade. E é péssimo. E eles também são aquelas pessoas que não ficam ligadas em doença. Eles só ficam pensando na vida, na saúde, no que tem que fazer, nos objetivos. Tem muito mais aspiração do que recordação. Isso é uma equação muito interessante, né? Quando a sua vida tem mais recordação do que aspiração, você começa a morrer. Mas se você sempre tiver mais aspiração do que recordação, você está indo, né, para o caminho da longevidade. E é muito interessante, né? Eles não gostam de médicos. Se você perguntar para um longevo desse, e aí tem ido no seu médico, ele fala assim, não vou porque ele já morreu. Né? Então, ou seja, nem existe mais o médico. Você perguntou outra coisa que eu esqueci, você falou em relação ao jejum. O jejum hoje é dito como moda, né? Deixa-me dizer-te onde é que estão aqui as perguntas. Vou dizer, parabéns a esta plateia, que é, quando o convidado é excelente, a plateia é excelente. Então temos aqui dezenas de perguntas. Eu vou dizer mais ou menos em relação ao jejum. Temos aqui algumas pessoas que estavam a falar de suplementos. Eu tenho a minha opinião, um dos médicos que eu mais sigo, o Mark Davis, dizia que 95% das doenças são alimentares. E uma vez conheci um médico, que é o Nigel Eccles, que é o doutor natural, em Londres chamam-lhe o doutor natural, que dizia assim, suplementos só se forem naturais, porque senão o que tu vais comprar é um xixi vitaminado. O que é que tu achas disso, cara? Perfeito, cara, olha, perfeito. As pessoas não imaginam como eu pego nas consultas excessos no sangue de suplementos. As pessoas olha, meus níveis de ácido fólico estão maravilhosos. Mas, na verdade, são pessoas que não metabolizam bem o ácido fólico, ficam tomando esse ácido fólico sintético, que existem nesses polivitamínicos, e o corpo não consegue assimilar. O ácido fólico alto no sangue, ele é prejudicial para a nossa saúde. O ácido fólico ele tem que estar dentro da célula, porque realmente o folato ele é fundamental para as nossas vias metabólicas, para uma coisa chamada metilação. Mas por que eu sei disso? Porque eu vejo o ácido fólico lá em cima e eu vejo um substrato, dá uma reação que tem no nosso corpo, chama de metilação, a homocisteína altíssima. Então o que acontece? A pessoa não está metilando, ela não está utilizando o ácido fólico para o que ela precisa. O ácido fólico está servindo como uma toxina.
Porque isso daí, na verdade, chama-se polimorfismo genético. Existe várias pessoas que geneticamente têm uma preguiça enzimática. As enzimas são nossos operários. Existem algumas enzimas que a pessoa tem preguiçosa. Então ela não consegue fazer direito conversões de algumas vitaminas. E aí elas ficam tomando vitamina sintética. E o corpo não metaboliza bem. Em relação ao ácido fólico, existe um palavrão que chama-se uma enzima chamada metiltetraído folato redutase, que é uma enzima que reduz o ácido fólico. Aí o que acontece? Aí a pessoa toma a forma sintética e não metaboliza, e aí ela está tomando não é só enriquecer o xixi, não, isso pode fazer mal para ela, o excesso de vitaminas. Então o que você tem que fazer? Busca da alimentação. O ácido fólico tem esse nome porque vem de fólium. Fólium vem de folha. E o folato vem de folha. Então a pessoa come folha verde. As mulheres, até as grávidas, não necessitariam tomar suplemento de ácido fólico, como hoje é um carimbo, né? Para toda mulher tomar suplemento de ácido fólico quando está grávida, se ela fizer uma alimentação diversificada, rica em alimentos com ácido fólico. Porque esse é da natureza, que vem na forma de metilfolato, que é um ácido fólico biodisponível, esse sim o nosso corpo adora. Já é papa pronta, né? O nosso corpo ele vai assimilar bem esse ácido fólico. Então, eu também tenho muito cuidado com suplementos. Eu passo da forma biodisponível para pacientes que precisam, que ainda também não entenderam que a alimentação é a nossa principal fonte de nutrientes. Os micronutrientes estão todos na natureza, basta a gente comer de uma forma consciente. Tá bem? E não veio aquela história também, mas eu já ouvi falar que os alimentos têm um pouquinho de agrotóxicos, então eu prefiro comer processados porque esse cara não tem. Isso é uma ideia completamente errada. É óbvio que a gente tem que buscar mais os orgânicos, né? Eu vi aí, alguém escreveu que a mãe fornece os nutrientes do quintal. Eu também, graças a Deus, tenho a oferta a partir do meu tio e muitos pacientes maravilhosos que me dão muitas coisas. Eu estou sempre aqui em casa com comidas orgânicas. É o melhor presente. Todos os pacientes sabem qual é o melhor presente que você pode dar para o doutor Rodrigo. Não é uma camisa, não é uma gravata, é alimentos do quintal. Né? Pega aquele alimento, pode vir sujo, pode vir com minhoca. Adoro quando vem com bichinho, que mostra que é bem orgânico mesmo. E é um presente para mim que não tem preço, porque eu não tenho como comprar. Né? Eu compro nas mercearias e tudo, mas ali eu sei que foi colhido com carinho, foi dado com muito amor, então até aquela coisa da energia também, né? O alimento vem com uma energia altamente positiva e para mim isso não tem preço. Vou dizer aqui à minha Ana, já sabes, quando viemos do Algarve outra vez, vamos trazer um saco de limões do melhor limoeiro do mundo. Por favor. O Rodrigo vai se consolar. Então, nesse assunto, vamos falar sobre isso. Eu todos os dias, isto é religioso, todos os dias eu tomo um copo de suco de limão batido no liquidificador, né? Eu lavo o limão, já expliquei, já ensinei isso, né? Eu dou um para a Suzana, isto é uma regra religiosa aqui em casa, né? Se eu criar a receita, assim, todos os dias um copo de limão. Não acho que precisa ser o limão de manhã, como está na moda, né? O limão de manhã, que não sei o quê. Não acho. Eu tenho até uma opinião fisiológica, que eu acho que o limão deve ser tomado à noite, mas isso vai de contra aí, que todo mundo o copo de água com limão de manhã, mas eu acho que você tem que tomar uma vez por dia. E de preferência, ele batido no liquidificador, porque a casca do limão tem muitos nutrientes que você joga no lixo. Tá? O óleo essencial do limão, que chama-se limoneno, que é fantástico até para modular o cortisol, é um modulador de cortisol, chama-se D-limoneno, tá bem? É um terpeno que existe no limão, é uma das substâncias mais fantásticas do limão. E não é só a vitamina C, o ácido ascórbico é importante, mas o limão tem um monte de substância. Ácido málico, tem os bioflavonoides, que é chamada vitamina P, que é fundamental. E é outra coisa também, quando você toma um ácido ascórbico numa cápsulazinha, a vitamina C ali, ela está isolada. E não existe vitamina C isolada na natureza. A vitamina C na natureza está dentro de um complexo chamado complexo C, que ajuda a absorver melhor a vitamina C, ajuda a neutralizar a vitamina C depois que ela faz o papel dela. Ou seja, na natureza está tudo equilibrado. Quando você toma uma cápsulazinha, você está desequilibrado. Entendeu? Então a gente tem que lembrar sempre disso. Então, é muito simples. Pô, você tem limão orgânico, maravilhoso. Eu tenho muito do meu tio também. Mas quando eu não tenho, eu compro. Mas uma coisa que não falta na minha casa é um limão. E uma coisa que não falta na minha vida é tomar um copo de limão batido com água todos os dias. Isso eu faço todos os dias. Maravilhoso. Quanto mais não seja como um booster antioxidante logo para recuperar. Deixem-me aqui um bocadinho também. Por exemplo, há pouco o Rodrigo disse garrafa de plástico. Eu evito ao máximo. Estou aqui no escritório em outra coisa. É uma questão de nós também vermos a prioridade, que é ficar desidratado ou beber água com plástico. Bem, prefiro beber água com plástico. Eu também bebo. Mas quando posso,
eu bebo água de garrafa ou diretamente da fonte e vario as minhas águas. Ou seja, nós temos que fazer uma lista de prioridades mediante aquilo que temos. E estamos aqui a chegar ao fim. Nós vamos ter que fazer mais 2 ou 3 lives. Isto está a ser um curso. Para eu não me esquecer, lembro-me sempre disto. Quem ainda não segue o Rodrigo Ayub, por favor, cliquem aqui, sigam o trabalho dele, vejam um bocadinho mais dos cursos que ele tem online, que são brilhantes, conheçam um pouco mais e quando sentirem que é o momento, antes de estarem doentes, vão fazer uma consulta com ele, porque a consulta com ele é assim. Eu cheguei atrasado. E por falar em momento... Eu cheguei atrasado à tua consulta. E fiquei podia ter ainda aprendido mais. Mas a consulta foi deliciosa. Vim todo contente, fiquei satisfeito e vale o investimento que a gente faz. Portanto, deixo ficar aqui também já a recomendação antes de acabarmos. Se houver alguma coisa que vocês tenham que fazer, façam. Nós vamos comprometer-nos a dizer quais são os melhores alimentos para o cérebro. Mas vamos só fechar aqui os temas que abrimos aqui um bocadinho. Tem aqui alguém que perguntou o que é que tu achas que é a idade ideal para começar a fazer jejum? Quanto tempo é o tempo ideal? E depois alguém também perguntou sobre iogurtes. O que é que tu achas sobre os iogurtes? Bom, iogurtes, lácteos. Hoje eu tenho séria restrição com os lácteos de todas as espécies, a menos que você tenha uma vaca em casa e você assimile muito bem o leite, também porque o leite, infelizmente, virou um produto alimentício, não é um alimento. O leite, ele sofre vários processos em que altera a molécula do leite, principalmente uma chamada UHT, é Ultra High Temperature, que é muito mais alto que a pasteurização, e aí você altera, inclusive, a proteína do leite, né? Chama-se caseína, porque as pessoas acham que o problema está só na lactose, que é o açúcar do leite. E quem tem intolerância à lactose, toma o leite e fica logo mal. Mas a proteína do leite, a alergia à proteína do leite, é uma hipersensibilidade tardia. Isso daí você não manifesta na hora. Mas você tem uma rinite depois, você tem uma enxaqueca que não passa, você sente um cansaço que não sabe por quê. E muitas vezes é o seu sistema imunológico tendo um excesso de trabalho para lidar com uma toxina. Porque assim, gente, a alimentação não pode ser um veículo para colocar toxinas no seu corpo. É o contrário que a gente fala. A alimentação é um veículo para te dar nutrientes para o seu corpo funcionar bem. A gente tem que pegar da alimentação os nutrientes para os nossos operários funcionarem bem. Não é o contrário. Se você coloca um alimento inflamatório, você está fazendo com que esses funcionários tenham um trabalho extra. Entendeu? E isso é que é mal. A doença ela se manifesta quando você faz isso. Você dá muito trabalho para os funcionários, porque não coloca nada de bom, e ainda não coloca os nutrientes que o funcionário precisa. Pronto, aí você fez todo o contexto para o seu corpo não funcionar bem. Então, os lácteos, eu não vou ficar falando aqui, porque eu podia falar 2 dias sobre o motivo pelo qual eu acho que os lácteos devem ser utilizados numa exceção recreativos, né? Você gosta de queijo, come queijo, de vez em quando, de preferência os queijos duros, tá bem? Mas assim, comer como se fosse pronto. Porque não é, o queijo, infelizmente, não é um alimento muito saudável. Então você coma de vez em quando, não coloque como a base da sua alimentação. Aquela pessoa que acorda todos os dias de manhã, toma um copo de leite com uma torrada, manteiga e queijo e um café, essa pessoa está muito mais predisposta a ter doenças, e é o que eu vejo na minha consulta. As pessoas com excesso de peso, as pessoas inflamadas, as pessoas com alterações cognitivas, etc. Não, olha a diferença, né? Um pequeno almoço que você fez assim, altamente inflamatório e vazio do ponto de vista nutricional. Cheio de gorduras saturadas, né? Cheio de colesterol, tem coisas que a gente sabe que não faz bem à saúde. Olha o pequeno almoço do Ricardo. Comeu uma nozes, comeu os berries, tomou o suco de beterraba, não sei se foi o suco de beterraba que tomou, ou seja, você deu um monte de nutriente, você deu uma alimentação altamente nutritiva e baixa em calorias vazias. O seu corpo, quando você faz isso, ele desperta. E vocês têm que experimentar isso. Gente. Faz isso um mês para você ver. Porque a mudança de hábito é difícil, mas ela é transformadora. Vocês mudam em muito pouco tempo. Basta você dar o nutriente que o seu corpo precisa para funcionar bem. Você não coloca uma gasolina adulterada no seu carro, porque você sabe que o carro não vai funcionar bem, vai ficar engasgando, principalmente se o carro for novo. Aí você coloca um alimento errado para dentro de você. Não tem lógica, né? Isso aí realmente é inacreditável a forma que as pessoas às vezes colocam coisas erradas para dentro. E é assim, toxina não é alimentação. Não é produto alimentício, não é alimento. Existe uma diferença muito grande entre os dois. Um é rico em nutrientes e o outro é rico em calorias vazias. Qual era a pergunta? Era só isso? Maravilhoso. Falta aqui. Em jejum, quantas horas tu recomendas jejum e a partir de que idade é que tu recomendas jejum? Bom, então agora, jejum, vamos começar uma nova live, mais de 3 horas aqui falando, porque esse assunto
Dá muito pano para manga, né? Até porque o que eu falei no início da live, a gente vive numa sociedade de consumo alimentar, então quando a gente fala para a pessoa parar de comer durante um tempo, né? Nem que a gente fala para de comer sobre algumas horas. A gente às vezes orienta jejum de dias, mas se manda a pessoa parar de comer 12 horas, parece que você está, né, punindo ela de alguma forma, é uma punição. Né? E não é, você não pode encarar assim. Eu falo assim, a fome, não encare a fome como uma doença. Encare a fome como um estímulo de saúde para o seu corpo. Só para vocês entenderem, gente, quando a gente tem fome, o nosso estômago estimula no hipotálamo, existe um hormônio chamado grelina. A grelina que sai do estômago, ela estimula no hipotálamo a sensação de fome. Aí você tem fome. Mas essa mesma grelina, ela vai na hipófise e libera o hormônio do crescimento. Então, é só pensar nisso. Quando você tem fome, você está aumentando a sua produção de hormônio de crescimento no corpo. Usa esse recurso para você conseguir fazer jejum. Porque quando você tem fome, você imagina que vai morrer. E você não vai morrer porque você tem fome. A fome é só um estímulo que dá em ondas e mostra que seu corpo, neste momento, não está recebendo alimento. E aí você começa a liberar hormônio do crescimento, que é uma das vias que o corpo tem para tentar se adaptar. Porque o jejum, ele é um processo de hormese, é um processo de adaptação do nosso corpo. O que não nos mata, nos fortalece. O corpo tem que se adaptar. Então, é fundamental para a nossa saúde. O ser humano fica comendo hoje o tempo todo e isso faz mal. Aí, respondendo a pergunta da idade, é assim, numa fase que você está em crescimento, para a criança, por exemplo, né, a fase de crescimento, a criança ela tem uma necessidade maior de nutrientes, principalmente de proteínas, porque ela está desenvolvendo um corpo, né, ela está crescendo. Olha o Ricardo aí que chegou quase 2 metros. Então, ele precisou crescer, precisou se desenvolver. Mas a partir do momento que ele já cresceu, ele já não tem que mais proliferar tanto. Ele só tem que reparar. Aí é um processo de turnover, destruição e reparação. E aí, nesse processo, o jejum é muito interessante. Então, crianças em fase de crescimento não devem fazer jejum. Assim como grávidas, né, que tem um ser que estão a criar, etc. Mas, a partir daí, quando você já chegou à sua idade adulta, você pode fazer jejum e deve fazer jejum. Porque, inclusive, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente sai da nossa fase reprodutiva, os nossos hormônios anabólicos eles vão diminuindo, inclusive o hormônio de crescimento. Então, a gente tem que ajudar esses hormônios. Se você quiser ter saúde e longevidade, você tem que ajudar esses hormônios a voltarem a ser produzidos no seu corpo. E o jejum é uma das melhores estratégias para isso. Era isso e mais tinha outra pergunta? Não, todas, vamos ter que começar a fechar, porque senão a gente fica aqui 2 horas e só para aquecer. Tá, então, vejam só, em relação ao jejum, vou só reforçar aqui o meu lado de quem já faz jejum há mais de uma década. Eu comecei a ler isto quando fiz um curso com o Deepak Chopra, em que ele reforça muito a medicina ayurvédica, mas também tem algumas filosofias próprias dele. E ele falou do jejum, naquela altura, naquele Ricardo pré-histórico, jejum para mim era ficar 1 hora sem comer. 1 hora sem comer era um sacrifício. Como é que eu vou ficar no mínimo 12 a 14 horas? Hoje em dia faço jejuns de 36, 40, já fiz um de 52 horas e estou aqui vivo e com mais saúde que nunca. 14 anos que não tenho uma doença, o único que me tremeu ali foi um bocadinho ali o Covid e acho que foi por causa da asma. Então, o jejum realmente funciona. Coisas práticas não duvides, mas experimenta. Duvida do que o Rodrigo está a dizer, do que eu estou a dizer, do que a medicina é, mas experimenta. E eu vou-te falar o que é que eu experimentei. Primeiro tem que ser muito inteligente quando prepara o jejum. Porque, por exemplo, durante esta jornada, uma vez que eu fiz um jejum, fui ao supermercado fazer compras com os meus filhos, cheguei a casa desesperado porque não se foi o jejum. Portanto, programa muito bem quando. O ideal é começares à noite. Se quiseres fazer 24 horas, começa num dia à noite. Até chegar ao outro dia, se calhar já podes ir até às 36. Mas mais que isso, prepara o teu mindset para tu conseguir estar focado durante esse tempo. Eu costumava fazer durante as viagens. Pelo menos uma vez por trimestre. Uma vez por trimestre. Na mudança de estação, é importante deixar os órgãos relaxar um bocadinho. Mas mais que tudo, eu digo-te o que é que eu senti. Primeira vez que eu fiz 24 horas sem jejum, eu aguentei ir até às 36. A minha primeira vez foi mesmo a campeão. Eu comecei às 7 da noite, comi uma sopa líquida e bebi um batido. Passei a noite toda. O outro dia todo só com água e limão e chás. Dormi. Quando acordei, tive que não ter comida. A primeira coisa que eu comi, Rodrigo, não te rias agora. Eu fui a uma padaria e tinha um pastel de nata, que é uma coisa que eu, uma vez por mês, é o meu dia lixo, ok? Não é um dia lixo, não é um mês lixo num dia, mas é um dia lixo no mês. Então eu disse, olha, depois destes 36 horas vou comer um pastel de nata, que eu adoro pastel de nata. Eu dei uma trinca no pastel de nata, malta, a minha língua
Mo, porque o meu corpo estava limpo. Ele soube e disse, mais ou não, menos isso. a única vez que eu resisti ao pastel de nata ficou no prato. E eu nunca deixo ficar no prato. Então permite fazer aquilo que o Rodrigo está aqui a dizer, fazer uma experiência de não comer pastel de nata. Para acabar isto a gente ficava aqui dias, podemos entrar agora para o sol, podemos entrar para a respiração, podemos entrar para o sono, tudo se conecta e o Rodrigo, na sua consulta, fala disto tudo. Foi o primeiro médico com quem eu estive, e reparem que eu já trabalhei com o Leia Ribeiro, já trabalhei com o Deepak Chopra, já trabalhei com o Nigel Eccles, pessoas de sítios diferentes, que são sumidades, e nunca tinha tido uma consulta em que alguém tocasse nas áreas-chave todas, como o Rodrigo tocou. E eu fiquei fascinado. Liguei logo à Susana de parabéns, dizer parabéns, Susana, olha, não sei como é que descobriste aqui o Rodrigo, mas olha, está tudo sincronizado. E por isso recomendo a todos que procurarem um pouquinho mais sobre o Rodrigo. Não é preciso ir aos Estados Unidos, como eu fui há 11 anos atrás, não é preciso irmos à Índia descobrir famosos Ayurveda. Temos aqui em Portugal, Aveiro, Lisboa e Porto, Rodrigo Ayub, um dos melhores médicos da atualidade, sobretudo ligado às soluções por aquilo que o planeta nos dá. Rodrigo, temos que começar a fechar, e aqui que esta é a parte mais difícil para os apaixonados como tu e eu, e nós prometemos que íamos fazer uma lista de o que é que realmente o cérebro precisa e o que é que realmente o cérebro não precisa. Dá-me aí umas boas dicas primeiro do que é que o cérebro não precisa. Quais são os principais benefícios? Deixa eu só agradecer as palavras, você exagera, como sempre, mas e eu que fico muito honrado de participar aqui desse evento, parte desse evento que chama-se Momento, né, que eu tenho acompanhado, e isso tem realmente um valor impressionante, né, para a sociedade, para dar informação, né, para ajudar as pessoas, porque tem o caráter, né, filantrópico e o caráter de assistencial. Parabéns mesmo, do fundo de coração, isso daí é maravilhoso, não tem nem comentário, e parabéns mesmo. Obrigado pelas palavras. Na verdade, a gente aprende todos os dias, eu adoro o que eu faço, eu acho que isso facilita muito, né? A gente é igual aquele jogador de futebol, né, que fala assim, o que você prefere fazer na vida? Jogar futebol. E é o que ele ganha dinheiro. Eu me sinto mais ou menos assim, um jogador de futebol, porque o que eu mais gosto de fazer é estudar, né, trabalhar, dar as consultas, etc. Eu sou muito realizado, eu não considero meu trabalho um trabalho, como as pessoas usam a palavra pejorativa, eu considero uma missão. Então isso, né, transforma todo o mindset e me faz fazer lives, fazer cursos. Eu agora estou preparando um curso de jejum, um manual sobre jejum. Eu faço lives todas as semanas sobre jejum, não sei se você já tinha visto alguma, mas eu todas as semanas faço lives sobre jejum. Eu já fiz durante muito tempo sobre alimentação, mas como o jejum era assunto muito polêmico, e você vê que né? Eu nem respondi todas as perguntas que me fizeram, mas aí estou agora fazendo muita live sobre jejum e estou explicando, informar as pessoas sobre saúde, bem-estar, é aquilo que a gente fala. Com a mídia, a gente começou a live falando assim, o principal fator que gera hoje doenças é o excesso de informação, né? Porque as pessoas têm informação errada. Então, como a gente hoje tem um excesso de informação por todas as mídias possíveis, então a gente vai colocar um excesso de informação boa também, né? Então, para a gente equilibrar esse fator, hoje a gente, felizmente, tem esse veículo que é o veículo mais democrático, né? Que a gente pode utilizar, não só pelos meios de comunicação tradicionais, porque dessa forma é muito difícil. O meu pai falou, eu vou falar agora, voltando a falar do meu falecido pai, que eu tenho saudade dele. O meu pai falou para mim quando eu comecei a estudar isso. Eu fui para a medicina, meu pai falou, Rodrigo, não vai, que médico trabalha muito, é uma profissão muito desgastante, o médico morre cedo. Meu pai me desencorajava de ser médico, tanto que eu tenho mais 2 irmãos e só eu fui para a medicina, porque eu gostava mesmo, estava no coração. E meu pai, quando eu falei que eu ia fazer essa área da medicina ortomolecular, aí ele falou, não, isso eu não deixo você fazer, porque ortomolecular é um médico que ele é bombardeado pelos colegas. Então você vai ter todos os seus colegas contra você, a sociedade contra você, porque as pessoas... Ricardo, meu pai, eu ficava impressionado, ele falava coisas que até hoje ainda são polêmicas, mas que eu estudando, eu tenho certeza absoluta que são as coisas saudáveis. Mas você imagina isso há 40 anos atrás, uma pessoa falando. Então realmente por isso que ele se encontrava em sociedades secretas. E meu pai não queria que eu fosse assim, porque é o que ele sofria. Ele sofria essa discriminação, né, de ser chamado de médico alternativo, médico esotérico, né? Parecia, por que você não coloca um Buda na porta da sua clínica porque você faz medicina esotérica? E não é, porque eu via que eles eram muito cientistas. Eles estudavam bioquímica lá dentro da bioquímica, coisa que eu estudo todos os dias e não sei nada. Então isso daí realmente é muito interessante e eu tenho isso como missão e por isso que eu estava falando. Desculpa que eu dispersei totalmente. Mas eu já não lembro qual era a pergunta, Ricardo. Olha, vou qual era a pergunta?
diz-me os teus 3 ou 4 principais inimigos dos dias de hoje do nosso cérebro em termos de alimentação. Bom, então, o açúcar, como a gente falou, né? Os açúcares refinados que fazem o seu corpo ter uma montanha russa hormonal. Alguém fez uma pergunta aí que passou, o jejum melhora a compulsão, não sei o quê. O problema do que acontece com a alimentação é essa festa hormonal que a alimentação gera no nosso corpo. Então, por exemplo, as pessoas carboidrato é ruim. Carboidrato não é ruim. Carboidrato é na natureza, é fundamental. O nosso cérebro precisa de glicose. Vocês terem noção, o cérebro é 2% da nossa massa corporal, né, do nosso corpo. Ele utiliza 20 a 25% da nossa energia. O cérebro ele precisa muito de carboidrato. Que a melhor fonte de energia do cérebro é carboidrato. Ele pode utilizar copo cetônico, mas o que ele mais gosta é carboidrato. É a glicose, né? Só que acontece, se você come de um processado, se você come o pozinho branco, o carboidrato ele entra muito rápido no seu sangue. E isso faz um disparo de insulina, um disparo de hormônios, que depois gera uma queda desses hormônios. No nosso corpo, tudo que faz pico faz vale. Se você faz um pico hormonal muito grande, depois você vai fazer um vale. E se esse pico ele é constante, ou seja, aquele comedor de hora em hora, você depois cria uma resistência. E aí cria uma das doenças hoje mais faladas, que é a resistência insulínica. De tanta insulina que você libera, o seu corpo faz uma resistência. Então o açúcar ele gera isso. Agora, se você comer o açúcar numa fruta, agora você quer comer uma maçã, né? A apple a day keep the doctor away. Isso é uma frase, uma maçã por dia deixa o médico longe. Então a maçã tem o carboidrato, né, dentro de uma caixinha chamada fibra. E o carboidrato dentro da fibra, ele não tem problema, porque ele vai sendo liberado lentamente no nosso corpo, ele não está em quantidades excessivas. Então lembra disso, quando vai comer carboidrato, veja onde está a fibra. Se você não achar a fibra do seu carboidrato, não coma. Porque na natureza o carboidrato está na fibra. Exceto no mel, o resto está tudo na fibra. Então você não se preocupe em comer carboidrato, desde que ele esteja na fibra. Tá bem? Então o açúcar, que é esse excesso de carboidratos que entra no nosso corpo, entra na veia, é um péssimo alimento. Deixa eu dar aqui um exemplo prático para aqueles que não conhecem a terminologia como nós. O que é que o Rodrigo quer dizer? Por exemplo, tu vais comer uma fruta. Não é a mesma coisa comer a fruta do que fazer um batido. No batido perde-se fibra. Então opta sempre pelas medidas mais naturais. Se queres comer massa, prefere a massa integral do que uma massa branca. Porquê? Porque tem mais fibra. O pão é a mesma coisa. Ou seja, tudo que puder manter a fibra ajuda, sobretudo, no processo que o Rodrigo está a partilhar. Mais uma ou duas dicas sobre o que é que não podemos mesmo comer. Inclusive, se for comer uma massa, por exemplo, que massa na verdade é uma farinha, né? Mas se você for comer uma massa, come junto com alimentos que tenham fibra, porque aí compensa pelo menos, entendeu? Você não coma uma macarronada sem nada, você come uma macarronada, joga umas oleaginosas em cima, joga umas sementes. Semente é um alimento que as pessoas esquecem e é uma dádiva da natureza. Naquela listinha diária, todo mundo tinha que comer todos os dias um punhado de semente. Porque aqui eu ficava horas falando de cada semente. A semente girassol, a semente sésamo, a semente linhaça. A linhaça é uma dádiva da natureza que as pessoas não comem. Mas tinham que comer todos os dias. Você tem que fazer um potinho, mix de semente, e comer todos os dias um punhado no mínimo. E aí, por exemplo, numa massa... Deixa-me dizer aqui às pessoas que há pessoas que têm sementes que nem sabem o que é que são sementes. A amêndoa é considerada um fruto, mas é como uma semente. Se vocês puserem água, ela germina e aumenta muito mais o seu aporte energético e nutricional só por pôr uma semente na água que é a amêndoa. Portanto, se a malta comer aqui amêndoas, sementes de abóbora, de linhaça, de girassol, o que é que seja, ouçam o Rodrigo, tu vais fervilhar, vais ficar não com a energia que ele tem, porque aquilo é da paixão que ele tem. É a fonte de proteína que a gente falou, né? A gente falou muito em proteína vegetal, né, do gorila, e falamos dos verdes, mas as sementes têm, olha no pacotinho das sementes de abóboras, na parte de trás, 100 gramas de semente de abóbora tem mais de 20 a 25 gramas de proteína. Então é proteína vegetal, que é a mesma proteína que a proteína animal, só que no pacote vem fitoquímicos, vem fibra, e quando você come a proteína animal, no pacote vem hormônios, vem gordura saturada, colesterol, químicos, né, antibióticos, etc. Então, já no segundo item aí que você estava falando, o segundo item de alimentos que a gente não deve comer, ou então comer muito esporadicamente, são as carnes animais. Isto é polêmico, eu não estou falando para você ser vegetariano, mas você tem que diminuir a ingesta de carnes. As pessoas comem carne todos os dias, quando não 2 vezes por dia, e acham que isso é saudável, porque precisam de proteína. Você come muito mais proteína que você precisa, e além disso vem junto no combo.
O como é a proteína animal em alta concentração, principalmente porque, aí já falando um pouquinho técnico, mas é importante as pessoas perceberem que a gente fala isso por algum motivo. A proteína animal, ela tem alta concentração de alguns aminoácidos que são aminoácidos mais proliferativos, estimulam cancros no nosso corpo. Por exemplo, a leucina. Leucina é um aminoácido que tem maior concentração nas carnes animais, que prolifera muito. Isso também acontece muito nos lácteos. Porque, por exemplo, quando a vaca vai dar leite para um bezerro, o bezerro ele cresce muito mais rápido que o ser humano. Mas quando o ser humano toma um leite animal, né, aí eu posso botar os lácteos como terceiro alimento aí ruim, quando o ser humano come o leite animal, ele está com esse estímulo proliferativo que era para crescer bezerro. E aí depois não sabe por que a mulher tem um cancro de mama. Porque está tomando um alimento que tem alta concentração de aminoácidos proliferativos, está tomando um alimento que tem alta concentração de estrogênio, né? Porque a vaca, para colocar leite, ela teve que estar grávida. Então o estrogênio da vaca está lá em cima. Mesmo que ela não tenha tomado, mas eu falo, mas a vaca não usou. Eu tomei leite, mas a vaca não era do meu quintal. Não recebeu hormônio. Eu sei que não recebeu hormônio, mas a vaca tem hormônio. Né? Você não tirou o hormônio da vaca, ela tem o dela. E quando ela está grávida, o hormônio disparou. Então, o leite tem uma alta concentração de estrogênio. É um alimento estrogênico. E o excesso de estrogênio no corpo, principalmente da mulher, vai aumentar a prevalência de cancros. Portanto, lácteos não pode ser um alimento de uso diário. O leitinho da manhã, que é super gostoso, vai aumentar o seu risco de doença. Infelizmente é isso, gente. Eu gostaria de não ser, sabe? Mas é. E você toma todos os dias por um hábito e porque vicia. Existe uma das coisas que me fez reduzir radicalmente e tirar da minha alimentação os lácteos quase completamente. Tirando o queijinho, foi por isso que eu me escondi. Já fui verdadeiro da outra vez. O queijinho é um queijinho de longe a longe. Uma das metáforas que me deram foi o Joseph McClendon, que disse assim: vocês já viram algum dos bezerros mamar na teta da vaca quando é adulto? Não. Mas nós que nem sequer somos da espécie da vaca, nós e adultos vamos mamar na teta da vaca. Portanto, ouçam estas três dicas de evitar que o Rodrigo deu aqui. Nada de açúcar. Ricardo, é assim. Quando as pessoas têm dúvida, não acredite em mim, não acredite em você, que eu estou vendo que tem uma experiência fantástica de vivência pessoal. Você fez jejum, foi zelo aos centenários, etc. Mas não precisa acreditar em ninguém. Faz o seguinte, usa o bom senso e olha a natureza, né? Porque a natureza é perfeita. Mas olha a natureza. Tudo que alguém escreveu aqui naturalmente. Exatamente. Olha, a natureza está em equilíbrio. O ser humano é que inventa querer quebrar esse equilíbrio da natureza, fazendo processados, mandando você tomar secreção de outro animal, né? Não tem lógica nenhuma, fazendo você comer mais do que você sempre comeu. Na dúvida, olha para como a gente sempre foi. E porque as doenças apareceram nos últimos tempos. Porque a gente mudou tudo, a gente mudou o nosso ambiente. Você quer saber se o sol faz bem ou não? Vai ver onde os antepassados estavam expostos ao sol. Hoje a gente vive dentro de caixinhas e ainda tem muitos colegas médicos que falam para a gente não pegar sol que mata. Né? Isso daí é gravíssimo, porque as pessoas têm deficiências de vitaminas no corpo, como a vitamina D, e aí ficam doentes. E aí acham que é genética. Né? O gene não é destino, gente. Acreditem nisso. Se você tem uma genética super, hiper desfavorável, você só vai ter mais trabalho. Mas não é por isso que você vai ter doença. Isso vai depender de você. É a frase que é perfeita. A genética, ela aponta a arma, mas você que puxa o gatilho. E terminei com essa frase. Rodrigo, imparável. Tá feito. Tu devias chamar-te Rodrigo Ayub, o imparável. Minha mãe, se está vendo, ela fala. Deixa só falar um domingo. Então, corta mesmo para o teu cérebro o que é que tu tens de cortar. Corta o açúcar, corta as carnes, corta os leites. Não só pelo cérebro, mas pelo planeta. Agora, na parte da programação neurolinguística, eu vou dizer o que é que vocês podem cortar para o cérebro. Corta a falta de oxigênio. Porque se tu não respiras... Voltei outra vez. Se tu não respirares, o teu cérebro não vai funcionar. E lembra-te... Fundamental. 25% da energia do cérebro, da energia do corpo, é consumida pelo cérebro. E o cérebro tem em média 2 a 3 quilos. Portanto, como é que 2 a 3 quilos que levantam o resto do corpo todo consomem tanta energia? Não vale a pena perceber como, mas vale a pena perceber aquilo que o Rodrigo está a dizer. Reduz nisto, respira, deixa de pensar nas coisas negativas. Repara que nós estamos concentrados na percentagem de pessoas, dos 150 mil pessoas que foram infectados pelo Covid. E então, e os outros 10 milhões que não foram infectados, que é 99% da população, estão aqui, estão no planeta, mas já ninguém pensa neles. 3. Mais oxigênio, mais pensamentos positivos e uma das coisas que nos tem destruído completamente a sociedade, que é as distrações e os vícios. Os gadgets têm demasia,
as distrações do pensamento daquilo que nós queremos por aquilo que não queremos. Joga um pouquinho com a mente. Rodrigo, agora para acabarmos, e tu não podes explicar agora, senão a malta puxa das orelhas. Vou explicar. E eles que vão estudar. Antes disso, eu vou deixar ficar aqui, vou pôr agora aqui. O Rodrigo falou do Momentum Portugal e obrigado por teres falado, que eu às vezes até me esqueço. Vai ser o maior evento de sempre de coaching e desenvolvimento pessoal na língua portuguesa. Já temos milhares de inscritos, é gratuito e 100% online. É um grande esforço que nós estamos a fazer aqui em Portugal e foi por isso que também convidámos durante estas semanas todas, temos convidado estas personalidades da excelência. Vai lá no final da live no site, inscreve-te gratuito, divulga, faz postagens, se não aqui no meu bio do Instagram está lá, qualquer pessoa se pode inscrever, desde que fale português, com convidados que vocês nem sonham com ter. Agora, para acabar, para fecharmos a nossa promessa, que é 13 alimentos, os 13 melhores alimentos, e tu já disseste um para quem estava atento, a nós, tem aquele desenhinho das circunvoluções do cérebro, diz mais 3 alimentos que são realmente essenciais para que o nosso cérebro esteja a fluir. É injusto eu falar de 3 alimentos porque eu vou esquecer centenas de alimentos e é uma pena. Até preferia falar grupos alimentares, mas vou falar de 3 alimentos. Vamos fazer assim. Sim. Eu vou-te ajudar. Eu vou falar de uma das categorias da roda dos alimentos. Vou dizer tipo um hidrato de carbono e tu dizes um hidrato de carbono bom para o cérebro. Pode ser? Aceitas? Pode ser. Um hidrato de carbono. Como eu falei, feijão. Você coma algum tipo de feijão com uma leguminosa todos os dias. Vou só lembrar uma coisinha, né? 80% da serotonina que é produzida no nosso corpo é produzida no cérebro. Existem umas células chamadas células enterocromafins que produzem serotonina. Por isso, quando a gente tem aquela frase, eu estou enfesado, enfesado vem de fezes, você está chateado porque você tem baixa de serotonina, também, que é o hormônio da felicidade, do humor, etc. Se você quiser colocar seu intestino funcionar bem, as bactérias têm que estar felizes. E quer colocar a bactéria feliz, dá fibra para ela. Eu vou falar o alimento que talvez seja o campeão de fibras da nossa alimentação, os feijões. Então, coma feijão todos os dias. O brasileiro tem um conhecimento popular fantástico disso, né? Porque eu como feijão e arroz desde que eu sou criança. Feijão preto é fantástico. Mas pronto, falou feijão. Vamos para outro. Proteína. A proteína, você falou, eu vou falar o grupo todo que é perfeito, que seriam as oleaginosas e as sementes. Você falou as nozes, né? Mas aí eu colocaria todas as oleaginosas e sementes, porque cada uma tem um benefício diferente, altas concentrações de fitoquímicos, fibras e vitaminas e minerais. É um alimento completo que as pessoas deviam comer, tá? Já que você falou, eu vou falar do pistache. O pistache é aquele verdinho, sabe? O pistache, gente, é fabuloso para um monte de coisa. Inclusive, ele é fonte de melatonina. Se as pessoas querem dormir melhor, comam um pouquinho de pistache à noite, porque tem proteína, tem fitoquímicos e tem melatonina que faz você dormir naturalmente. Tá bem? Olha que coisa linda. A minha filha mais velha, a Matilde, espero que esteja a ver isto, como eu a convidei, ela às vezes tem dificuldade em adormecer. E sabes o que é que lhe sabe bem à noite? Pistache. Ora vai buscar. Você viu? Mas foi sem querer? Natural, eu recomendo foi sem querer? De cânhamo, que são top para o intestino também. Vamos passar à próxima. Gordura. Então, entra no mesmo grupo as oleaginosas sementes, que são as fontes das melhores gorduras, mas como a gente falou muito em cérebro, né, a gente lembrar, a gordura que o nosso cérebro, se você fosse secar o cérebro e ver se o que mais sobra, tirando a água, seria a gordura. E a gordura que mais o nosso cérebro gosta é a gordura ômega 3. É o ácido graxo poliinsaturado que a gente não produz, então a gente tem que tirar. Você pode tirar esses alimentos das algas, como eu falei, das nozes. Na verdade, as nozes, principalmente, elas têm o ômega 3 de uma forma ainda não favorável para o cérebro. Nosso corpo tem que transformar. À medida que a gente vai envelhecendo, essa transformação vai diminuindo. Mas aí você come peixes gordos, de águas profundas, frias e de preferência os pequenos. Aqui em Portugal, o símbolo de Portugal é a sardinha, e a gente tem esse benefício de poder comer esse peixe que é maravilhoso para a nossa saúde, e eu acho que as pessoas devem comer sardinha pelo menos todas as semanas. Maravilhoso. Sardinha, carapau, todo aquele peixinho mais pequeno, azul. Todos os peixinhos pequenos. Vamos agora aqui aos mais pequeninos. Mineral. Qual é o mineral topo? O mineral topo para o cérebro. Magnésio. Magnésio é um mineral que é fundamental para a nossa cognição. Ele participa de mais de 300 reações químicas, muitas dessas que acontecem no cérebro. Por exemplo, vou falar um pouquinho técnico, eu gosto de falar até. Existe uma enzima chamada triptofano hidroxilase, que é uma enzima que transforma o triptofano, que é o aminoácido, no precursor da serotonina. Chama 5-hidroxitriptofano.
Para fazer isso, tem que fazer um mecanismo chamado hidroxilação. Quem faz isso é uma enzima chamada triptofano hidroxilase. Essa enzima é magnésio dependente. Então, para você dormir bem, para você ter bom humor, você tem que ter níveis ótimos de magnésio. Qual é o alimento da natureza que tem maior concentração de magnésio? A clorofila. A clorofila, o magnésio está no cerne da clorofila. Então, coma verdes. Tudo que for verde vai colocar no seu corpo magnésio. Lembrem disso, gente. Então, alimentos com verde vão te dar magnésio. O magnésio é fundamental. É o 5-HTP mesmo. 5-hidroxitriptofano. E para quem não ouviu, as sementes, as leguminosas, os cereais integrais têm muito, muito magnésio. Mas também, se não quiser, vai ali o abacate que o Ricardo já falou. Ou então no fruto mais comido do mundo, que é a banana, que é riquíssimo em magnésio. Espinafre tem magnésio. E triptofano. Tudo maravilhoso. Comida natural. Vou-te E deixar triptofano. mais difíceis agora. Qual é a vitamina... Eu sei o que é que tu vais responder aqui. De certeza absoluta. Qual é a vitamina que tu recomenda? Bom, a vitamina mais importante para o cérebro, na minha cabeça, no meu entender, seria a vitamina D, que não vem da alimentação, porque a vitamina D da alimentação vem em muito baixa quantidade, né? Você consegue um pouquinho dos cogumelos, dos ovos e das carnes, mas eu acho que a vitamina D tem que ser exposição solar saudável diária. Mas você pode falar também da vitamina E. A vitamina E é um poderoso antioxidante cerebral, ele é lipossolúvel, como eu falei, o cérebro é gordura, então você tem que ter alta concentração de vitamina E no cérebro para você evitar um processo chamado peroxidação, que é a destruição da gordura do nosso cérebro. Então daí voltam as oleaginosas e sementes, que são as fontes maravilhosas de vitamina E naturais. Você vê que a gente volta para os mesmos alimentos que, para mim, são as dádivas, que a gente tem que comer todos os dias. Maravilha. Aqui a Débora estava a falar da 5-HTP, que é boa para a depressão e para o stress. Espetáculo, exatamente isso. Já são outras andanças. Aqui a malta sabe, temos aqui bom. Sabe mesmo. Aquele que se calhar é mais pequenino, mas é aquele que pode se calhar até salvar mais vidas neste momento. Um fitonutriente essencial. Vou falar então o que a gente não falou ainda, porque para a gente ver como é que isso Ricardo, é assim, descrito, existem mais de 10 mil fitoquímicos. Mais de 10 mil fitoquímicos. Tem alimentos que têm mais de 1.000 fitoquímicos, como as couves, por exemplo. Se você comer couve, você nem sabe, não dá para falar a quantidade de fitoquímico que tem, que é tanto, etc. Então, isso não para, não acaba. Eu vou falar de um que é fantástico para a saúde, a gente citou aí mais ou menos, falando da cebola roxa, mas chama-se quercetina. É um flavonoide que está muito rico na cebola, que é fantástico para o cérebro, por causa do efeito, principalmente por causa do efeito antioxidante, proteção do cérebro, as bainhas de mielina, prevenção de doenças degenerativas do cérebro. Então, comer cebola, né, inclusive aqueles compostos sulfurosos que fazem a gente chorar, isso é fantástico para a saúde. E alguns alimentos que têm quercetina em alta concentração e a gente nem imagina e não come, como, por exemplo, as alcaparras. Sabe aquela bolinha verde? Eu não sei se você gosta. Alcaparra é um alimento fantástico, as pessoas às vezes não gostam, não comem. Eu amo alcaparra e para quem gosta, coma, porque é fantástico. Às vezes a gente tem vários fitoquímicos nesses alimentos que a gente às vezes nem coloca, porque não tem noção, as especiarias. Né? A gente sabe muito da cúrcuma, né, do açafrão, mas as especiarias todas, né, o tomilho, o cominho preto, etc., cada uma tem substâncias que são favoráveis para a nossa saúde. Então a gente tem que acrescentar isso na alimentação, entendeu? E a alcaparra, qual é uma fonte de quercetina, que é excelente para o nosso cérebro, é um alimento que a gente pode introduzir na nossa vida. Mas quem não gosta de alcaparra pode usar cebola, regularmente, cebola crua, picada, na salada, etc. Já vamos para 1h30. Rodrigo, durante esta hora e 23 minutos estivemos aqui, ainda bem que o Instagram agora não para, senão a gente tinha ficado a meio. Não para. Acho que passámos aqui um autêntico curso de saúde, vitalidade, rejuvenescimento natural. Bom, podíamos ficar aqui feliz. mais 2 ou 3 horas. Quando se encontra, o Tony costuma-me dizer assim, quando temos conversas sobre desenvolvimento pessoal, o Tony diz assim, gosto sempre de uma conversa com um lunático como eu. E encontrei aqui mais um lunático muito acima de mim, eu sou. tem muito mais conhecimento, por isso, gratidão absoluta ao Rodrigo. Pá, obrigado a você pelo convite. Ouvir os seus ensinamentos, a tua paixão e a forma como os transmites. Não deixem de procurar um pouquinho mais pelo Rodrigo, seguir o canal dele, fazer perguntas, divulgar, ir ao site do Momento, inscrevam-se também no Momentum. Vamos estar lá todos juntos, vai ser uma tarde online, onde vamos estar todos por um mundo melhor e juntos nós somos mais fortes. Rodrigo, esta live vai ficar para a eternidade. Juntos somos mais fortes. Deixo-te muito obrigado. 30 segundos para tu acabares com o que tu quiseres. 30 segundos. Ei, 30 segundos eu não consigo falar o que eu preciso. Não.
Muito obrigado, Ricardo. É assim, você é um exemplo disso quando a gente faz as coisas com paixão, né? Que a gente coloca nosso coração, tudo se transforma e o impacto é muito maior. Eu procuro fazer isso na minha área. Medicina, para mim, é você conseguir transformar as pessoas pró-saúde, tá bem? Não é ficar prescrevendo um remédio que vai muitas vezes tratar sintomas, né? É ocultar um problema e não, tentar descobrir o problema e otimizar todas as vias de autocura, como a gente falou no início, né? O pensamento hipocrático, que é você otimizar a nossa via, o nosso corpo, que é uma máquina de autocura, tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu faço isso que eu gosto, eu falo enfático. Minha mãe fala que eu nasci ligado numa tomada, né? E pronto, a culpa é sua, mãe, porque a genética é toda sua. Mas eu pronto. E agradeço muito a meu pai também, até dedico essa live a ele, que foi quem me ensinou tudo que eu aprendi no início, apenas depois só continuei o aprendizado que eu tive com ele. E, Ricardo, estamos juntos sempre que você precisar. Eu também adorei a conversa. Com certeza você é uma pessoa que está alinhada com tudo que eu falei e está alinhada com o mundo, e eu gosto muito de ter contato com as pessoas assim, porque me faz crescer, né? E parabéns pela iniciativa do Momento. Eu estou junto também para ajudar no que precisar e também estou disponível para a gente fazer uma próxima live quando você quiser, para falar sobre qualquer outro assunto de saúde que eu saiba falar. E um grande abraço, bom fim de semana para você e para todo mundo que ter assistido. Obrigado, gente, por ter assistido até agora. Beijão para todo mundo. Obrigado a todos. Beijo e abraço. Obrigado, Rodrigo. Tchau, cada um. Até a próxima. Valeu, galera.